Olá, boa tarde. Boa tarde a todos e a todas. A bênção dos mais velhos. Bom, acho que já estamos ao vivo, né? Então, primeiro quero me apresentar, né? Eu sou Tainá, sou psicóloga, sou mãe pequena no terreiro da Vó Benedita. E hoje eu vim aqui falar com vocês um pouquinho a respeito de uma cura das nossas questões emocionais através da psicologia e da religião. Como é que essas duas coisas que parecem assim contrárias, né? Uma parece contrária à outra, como é que elas se conversam? Bom, eu sou psicóloga clínica, eu atendo só online agora na pandemia, né? Atendimento clínico clássico da psicologia, tá? E eu quero começar a live falando um pouquinho, preparei aqui um roteiro para não me perder, porque eu vou falando, vou me perdendo nas ideias. Primeira coisa muito importante, se alguém tiver alguma pergunta, pode deixar aí, o Pai Joãozinho vai colocando, vai colocar no final, na verdade. Eu vou falar um pouquinho a respeito do tema, e aí, se alguém tiver alguma pergunta, pode colocar, e no final eu respondo, tá? Tudo certo? Beleza. Bom, então, primeira coisa que a gente precisa pensar é que espiritualidade, ela pode e deve, né, não por todas as orientações teóricas, não por todos os estudiosos da psicologia, não é considerado, mas dentro da orientação teórica que eu trabalho, que se chama Gestalt terapia, nós vamos considerar a espiritualidade como uma das dimensões do ser humano, né? Então, nós vamos considerar que o ser humano é um ser bio, porque nós temos um corpo, psico, porque nós temos uma mente, uma psique, social, porque nós estamos inseridos dentro de um contexto social, histórico, político, e espiritual. Então, dentro da Gestalt terapia, nós vamos ter essa compreensão que o ser humano, ele tem 4 dimensões, né? A maior parte das teorias dentro da psicologia vai considerar que o ser humano tem 3, que ele é bio, psico e social. Mas nós, na Gestalt terapia, vamos olhar para esse ser humano, para nós, de uma forma um pouco mais complexa, né? Incluindo aí a dimensão da espiritualidade. E aqui, quando a gente fala de espiritualidade, é claro, eu sou uma mãe pequena dentro de um terreiro, eu tenho um recorte daquilo que é a minha espiritualidade. Eu não sei se todas as pessoas que estão e vão assistir são, né, umbandistas, candomblecistas, espíritas, né? Mas assim, quando a gente fala de espiritualidade, a gente está falando de um conceito muito amplo e muito complexo, tá? Então, espiritualidade é aquilo que nos conecta, né? E aí você pode, esse lugar, né, essa coisa que conecta, pode ser Deus, Oxalá, pode ser energias, enfim, é uma ampla possibilidade do que a gente pode colocar aqui nesse lugar daquilo que é espiritual, né? Então, espiritualidade não tem necessariamente a ver com religião, né? A espiritualidade, ela pode ser um sentimento, melhor, um sentido e um propósito de vida, né? Ela pode ser um sentimento de pertencer a alguma coisa. Ela pode ser um sentimento, uma percepção de estar ligada ao universo. Ou então, uma conexão com isso que a gente chama de sagrado. E aí, cada um vai ter a sua percepção sobre aquilo que é sagrado, né? Mas aquilo que é sagrado, aquilo que é transcendente. Então, cada um vai ter a sua percepção do que é isso,
né? E uma das coisas mais bonitas que eu vejo na Umbanda é, de fato, poder entender que todas as expressões da nossa religiosidade, da nossa espiritualidade, elas são bem-vindas. Isso acho que é uma das coisas que eu acho mais bonita na Umbanda, né? Que aqui a gente não fala que A tá certo, B tá errado, né? Na verdade, todas as expressões dessa espiritualidade, elas vão ser muito bem-vindas. Boa tarde, Mãe Feliz, sua bênção. Então, isso é muito importante, assim, a gente entender que espiritualidade é um conceito muito complexo, muito amplo, pessoal e intransferível. Cada um vai ter a sua concepção do que é isso que é espiritual, tá? Então, a prática religiosa, né, essa conexão com essa espiritualidade, esse desenvolvimento dessa espiritualidade, ela não é uma psicoterapia, não é uma terapia, mas ela tem funções que são terapêuticas, como, por exemplo, pintar, como, por exemplo, desenhar, como, por exemplo, sei lá, trabalhos manuais diversos, que as pessoas falam assim, né, como que se sentem bastante bem, muito bem, né, fazendo esses trabalhos manuais. Então, assim, trabalhos manuais, por exemplo, não é terapia, mas tem uma função terapêutica muito importante. Inclusive, dentro da psicologia, nós trabalhamos também com essa possibilidade de trabalhos manuais, né? Que é aquilo que a gente vai chamar da arte-terapia. Então, essa prática religiosa, ela não é necessariamente, né, ou melhor, ela não é terapia, mas ela é um complemento, ela é uma prática terapêutica, né, que pode sim reduzir estresse, que pode reduzir a depressão, que pode reduzir a ansiedade, certo? E a gente já vai falar um pouco como, tá bem? Então, essa prática religiosa, ela é, na verdade, uma ferramenta de manutenção da nossa saúde mental, tá? E é muito importante marcar aqui, eu quero falar isso diversas vezes nessa live, de que religião é uma coisa, psicologia é outra, e que nenhuma das duas querem roubar o lugar da outra. Então, assim, o psicólogo não quer roubar o lugar do o pai de santo não quer roubar o lugar do psicólogo. As coisas não são contrárias, as coisas são complementares, né? Eu sempre falo que psicólogo não substitui amigo e amigo não substitui psicólogo, né? Não adianta nada você fazer terapia, mas não ter amigos, né? Quer dizer, adianta algumas coisas, mas assim, é muito importante, inclusive na terapia você pode aprender a desenvolver aí essas habilidades sociais, né? Mas tem coisas que só os nossos amigos vão poder falar, o psicólogo não vai poder falar para você, né? Então, o contrário também, né? Tem coisa que só um psicólogo vai poder te falar, os amigos não, né? Então, uma coisa não substitui a outra. Isso é muito importante da gente entender, assim, deixar muito bem marcado isso, porque quando a gente fala, assim, da prática dessa espiritualidade, algumas pessoas vão entender que ela é substituível pela ciência, assim, né? A ciência, ela fica num segundo lugar. E, na verdade, não, tá? E eu já vou falar um pouco mais sobre isso. Mas eu vou falar isso várias vezes aqui na live, para a gente deixar isso muito bem marcado, tá? Então, de que forma, né, que a gente pode associar essa espiritualidade, essa religião, com a psicologia, né? É muito importante, primeiro de tudo, né? Não sei se tem psicólogos me ouvindo, mas se tiver, quero falar com vocês agora. É muito importante a gente respeitar a fé das pessoas. Eu sempre falo assim, que nem todo psicólogo, de fato, tem uma religião, né? Conheço muitas psicólogas que não têm nenhuma religião. Eu tenho, né? E que, na maior parte dos casos, é muito diferente da religião dos meus pacientes, né? O que é muito importante a gente marcar aqui mais uma coisa é que não existe uma psicologia umbandista, não existe uma psicologia cristã. As coisas são complementares, mas elas não se juntam, né? Assim, se juntam a ponto de ser uma psicologia cristã, por exemplo. Isso não existe, tá? E eu sei de vários casos de psicólogos e psicólogas
que abrem ou abriam, né? Que acho que nessa altura do campeonato já até perderam o CRP deles, abriam a Bíblia assim no meio da consulta. Não é isso. Não é isso que é associar a religião à psicologia, tá, gente? Isso é desrespeito. Isso não deve acontecer em hipótese alguma. Quando a gente vai trabalhar esses aspectos da religião num processo terapêutico, é sempre o paciente que traz. E nesse movimento do paciente trazer, o psicólogo, tendo ou não uma religião, ele precisa respeitar, tá? Já vi muita psicóloga assim tirando sarro, né, da religião dos outros, porque ela não tem. Isso é muito feio, muito feio. Inclusive fica assim de alerta, né? Porque às vezes a gente é. Eu sei que entre os umbandistas isso é mais, sei lá, assim, acho que a gente tem um pouco mais dessa percepção mais ampla e a gente não, né? Assim, claro que sempre tem gente que vai fazer, mas na maior parte do tempo as pessoas não ficam tirando sarro na religião das outras, né? Umbandistas, porque até se está fazendo isso, está fazendo errado, né? Porque não é essa a proposta, né? A Umbanda garante o direito de todo mundo expressar a sua fé, inclusive quem não é umbandista, né? Principalmente, assim, né? Tá todo mundo dentro desse lugar espiritual, assim, né? Então, se você tá tirando sarro da religião dos outros, pare imediatamente, porque isso não é legal. Por que eu falo que isso não é legal? Porque a gente nunca sabe em qual momento, em qual lugar, no que uma pessoa se estrutura. E aí, se você tirar sarro da religião dela, pode ser que você esteja tirando sarro daquilo que é mais sagrado para ela. Né? Não só no sentido da religião ser sagrada mesmo, mas daquilo que sustenta ela. Né? Infelizmente, no Brasil, nós não temos um acesso muito amplo à psicologia. Né? A psicologia ainda é uma profissão assim que está para poucos, né? O Sistema Único de Saúde, inclusive nos últimos anos, tem sofrido um desmonte muito grande, né? De políticas de saúde mental. Então, o acesso gratuito a práticas de saúde mental, não só a psicoterapia, como outras possibilidades, tem sido bem restrita. E aí, o que a gente tem, né? Tem a religião vai saindo, a psicologia vai perdendo força e a religião vai ganhando força, né? Principalmente em lugares em que há um maior nível de pobreza, maior escassez de recursos, que os acessos aí às políticas públicas sociais, né, são mais restritos. Então, as religiões, elas ganham forças, né, nesse lugar. Então, tem um viés muito importante mesmo, né? Quando a gente escuta aí as pessoas falando, não pode fechar templo religioso porque faz parte da manutenção da saúde mental das pessoas. De fato faz, né? Mas não é só isso, não. Né? Tem muita coisa que faz parte aí da manutenção da saúde mental das pessoas. Tô pegando aqui meu carregador para colocar meu computador carregar, que daqui a pouco vai acabar a bateria. Então, voltando aqui para a história que eu já fui me perdendo aqui, né? Então, como é que a gente pode pensar em trazer aí essa religião para fazer essa associação, né, da psicologia com a religião? Primeiro de tudo, né, como eu estava falando, foi aí que eu fiz vários links aqui na minha cabeça. Primeiro de tudo, a gente precisa respeitar a religião das pessoas, né? E se você é psicólogo e está me ouvindo, eu quero, né, te alertar que isso sempre, sempre precisa ser algo trazido pelo paciente, tá? Você, como psicólogo que tem uma religião, você não vai levar a sua religião para o paciente, tá bem? Eu tenho vários casos de pessoas que são muito religiosas e que usam dessa religião, de fato, como um suporte. Então, por exemplo, a oração. A oração é uma meditação, né, gente? Inclusive, eu acho que é uma das coisas, assim, é muito bonito o que acontece dentro de uma oração, quando você para rezar. Porque quando você para rezar, geralmente é assim, né? Você vai falar das suas necessidades, você vai falar daquilo que você é grata, daquilo que você se arrepende, né?
você vai pedir coisas, você vai agradecer por outras coisas. Então, é um momento seu ali que você vai estar em contato com você mesmo, que você vai estar em contato com você mesmo, que as suas questões, que as suas necessidades vão estar sendo ali cuidadas naquele momento, né? Vão estar sendo olhadas. A gente vive uma vida de muitas atribuições, né? Trabalha muito, cuida dos filhos, cuida da casa, né? Nós estamos vivendo um momento caótico, né? Uma crise humanitária, uma crise de saúde pública, assim, tem muitas questões para a gente parar, para a gente ter que lidar, né? Então, às vezes fica muito difícil e cada vez mais difícil a gente ter um tempinho para a gente, né? Então, a oração, ela é esse tempo para a gente, né? É o seu tempo para você. É aquele momentinho, nem precisa ser horas, né? 5 minutinhos ali do seu dia, você tira para pensar nas suas questões, que você tira para agradecer, que você tira para pedir alguma coisa, já é um tempinho ali que é para você, que é seu. E isso é muito rico, isso é muito importante. Tá? Então, uma das coisas mais importantes que fazem essa associação entre religião e psicologia é a oração. Né? Quando a gente está rezando, quando a gente está orando, a gente está em contato com nós mesmos. Isso é muito importante. Você sabe que quando a gente vai adoecendo, a gente vai perdendo contato com nós mesmos. Né? É por isso que a gente adoece, né? Porque a gente perde o contato com nós mesmos. A gente vai perdendo aí conhecimento das nossas próprias questões, né? Então a gente vai no processo gradual, assim, de adoecimento, né? Muitas questões nos adoecem, tá? Não é só isso, não. Mas isso também adoece a gente, né? Adoece mentalmente, né? E, consequentemente, o nosso corpo físico também vai adoecer, né? Porque tem alguns estudos, inclusive, da OMS, que diz que a maior parte das nossas doenças, elas são de origem emocional, né? Então, pensar aí o quanto na vida a gente adoece porque a gente está estressado, porque a gente está deprimido, porque a gente está ansioso, né? Quantas coisas a gente vai adoecendo por causa que a gente não entra em contato com as nossas dores, né? E a religião tem essa potência, né? De fazer a gente entrar em contato com a nossa dor, né? Então, quando uma pessoa chega ali no terreiro, ela vai falar ali com a entidade, ela fala daquilo que ela está sentindo, daquilo que está doendo, né? Isso é muito potente, é muito importante, né? Muito mesmo. As mães lá no terreiro falam, né, que tem gente que chega ali para a entidade que falam coisas que nunca falaram nem olhando no espelho, né? Acho que foi a mãe Sueli que falou isso uma vez. E eu fiquei pensando muito nisso, porque é verdade, né? As pessoas chegam ali no terreiro para conversar com as entidades e falam coisas que nunca falou para ninguém. Né? Olha como isso é potente, olha como isso é sério, né? Olha como isso é importante. Então, bom, eu sou fã de carteirinha da Umbanda, né? Eu acho que esse trabalho que as entidades fazem, que é de ouvir, é um trabalho muito lindo mesmo. E é isso, né, que nós psicólogos fazemos com técnica, com ciência, né? Eles fazem com amor, com carinho, com humildade, né? Mas o princípio é o mesmo, né? Que é de acolher. Isso é muito legal, né? Mas, enfim, a oração é uma forma muito importante de vivenciar a nossa fé como um recurso terapêutico. Então, esses minutinhos aí que você vai tirar por dia para rezar, os minutinhos que você vai tirar para pensar em como você está se sentindo, como é que está sendo sua vida. Isso é muito legal. Isso faz uma manutenção muito importante na nossa saúde mental, tá? Então, eu gosto de falar assim, ao longo do seu dia, pare para se perguntar. Às vezes a vida é tão corrida, né, gente, que a gente nem consegue parar para entender o que a gente está sentindo.
a gente se atropela demais, né? A gente vai atropelando as coisas dentro da gente, a gente não para sentir. Eu falo para meus pacientes para colocarem alarme no celular. Então, um alarme, tipo assim, às 9 da manhã, ao meio-dia, sei lá, uns horários assim, aleatórios. E você coloca uns alarmes assim no celular para te lembrar de você se fazer uma perguntinha, que é quase como uma oração, né? Uma perguntinha muito simples. Como é que eu tô me sentindo? Se você parar aí agora para pensar como é que você está se sentindo, né? Talvez você, às vezes, nem consegue dar nome para aquilo que você está sentindo, né? Eu faço muito isso na clínica, pergunto, né? Como é que você está se sentindo? E a pessoa fala, não sei. A gente precisa aprender a entender o que a gente está sentindo, que é o que eu chamo de se alfabetizar emocionalmente, né? E no terreiro a gente aprende bastante isso, né? Então a gente chega ali, para na frente do ponto, e aquela entidade vai falando o que a gente está sentindo, né? E a gente vai, nossa, é isso. Às vezes você chega ali e você não sabe nem explicar o que está sentindo, né? Mas a entidade vem e te conta, né? É muito bonito. É diferente um pouquinho da terapia. Terapia, o psicólogo não vai te contar, vai fazer um processo para você entender, mas as entidades fazem isso e fazem isso muito bem. E ajuda muito. Então, na Umbanda, né, a gente aprende a conhecer as nossas feridas, as nossas fraquezas, as nossas potências, através dos conselhos das entidades, né? Quem nunca saiu assim do terreiro pensando, nossa, eu sou assim, nossa, olha o que eu faço, meu Deus, eu nunca tinha parado para pensar, né? Tenho a mais absoluta certeza que muita gente já saiu do terreiro pensando isso, né? Eu várias vezes, para não dizer todas as vezes, né? Então, assim, na Umbanda a gente aprende, né, a entrar em contato, a se alfabetizar emocionalmente. Nós aprendemos isso. E a psicoterapia tem essa mesma função. Tem a função de da gente se conhecer, da gente lidar com a origem dos nossos problemas, da gente trabalhar habilidades, desenvolver habilidades, né? Como eu falei, por exemplo, de desenvolver habilidades sociais. Ai, não tenho amigo, né? Eu vou falar um pouquinho mais para frente da importância das nossas relações. Então, assim, ai, não tenho amigo. Então, a terapia também serve para a gente desenvolver habilidades, tá? Para a gente ter um lugar de acolhimento. Olha como é parecido, né, com um terreiro. Quem nunca se sentiu muito acolhido dentro de um terreiro, né? Quem nunca foi num terreiro para se sentir acolhido, né? Às vezes você está em casa sozinho, triste, e aí você fala, nossa, eu vou lá no terreiro porque tô tão triste aqui, preciso de um abraço, preciso de um conselho. Agora a gente não pode abraçar, né? Na verdade, não tá nem podendo se reunir, né? Acho que logo, logo vão liberar, né? Parece que o terreiro vai abrir, então, para giras fechadas, né? Enfim, é... enfim, o terreiro tem um pouco disso, né? Um pouco de acolher as nossas questões. Isso é muito legal, muito mesmo. Eu sou fã de carteirinha, né? Então, assim, pra mim tudo é legal. Sou fã de carteirinha da Umbanda e da psicologia. Então, pra mim tá tudo legal. Tem uma coisa muito importante também que a Umbanda e a psicoterapia têm em comum, que é de ajudar a gente a elaborar os nossos lutos, principalmente nesse momento que, né, quase 4 mil mortes por dia, né? Então, tem muito luto para ser elaborado, né? Os nossos lutos reais, né, de pessoas queridas que morrem, e os nossos lutos que são simbólicos, das coisas que a gente vai perdendo ao longo do caminho. Trabalho, né? Essa liberdade de poder estar aonde quiser, inclusive no terreiro, né? A gente não pode fazer isso agora. Essa liberdade de poder abraçar, de beijar, não podemos fazer isso agora. Então, são muitos lutos para a gente elaborar nesse momento, certo? Eu vou falar um pouquinho de como essas questões emocionais têm sido
as nossas questões emocionais, elas têm sido muito feridas, né? As nossas feridas têm sido bastante potencializadas agora nesse momento de pandemia. Vou falar um pouquinho disso daqui a pouco. Então, assim, me parece que esse processo espiritual, né? De trabalho espiritual que a gente faz na Umbanda, também rola um pouquinho na terapia, né? Isso é muito legal, assim, né? De como que as coisas se conversam, né? Porque a gente fica um pouquinho nessa ideia de que uma coisa é contrária à outra. Que se eu tenho uma religião, eu não preciso ir na terapia. E se eu vou na terapia, não preciso ter uma religião, né? E assim, as coisas não são contrárias, as coisas são complementares. Né? Isso que é muito legal da gente reforçar aqui. Já falei que eu vou falar isso 1000 vezes aqui. Então, até o final da live eu vou lá 1000 vezes, tá bom? E aí a gente precisa pensar em casos assim, de quando uma pessoa está com depressão, de quando uma pessoa está ansioso, né, com um transtorno de ansiedade, quando essa pessoa está tem tantas questões aí que a gente pode, né, pensar, mas eu vou falar principalmente aqui da depressão e da ansiedade, porque é aquilo mais comum que a gente encontra por aí, que muitas pessoas sentem bastante isso, tá? Então, assim, né, como eu tô falando para vocês, uma coisa é complementar a outra. Então, para a gente fazer um processo de cura que seja muito bom, que seja completo, a gente precisa de algumas coisas, né? Você pode sim ter a sua espiritualidade, exercer a sua fé, né? Fazer suas orações, né? Exercer sua fé da forma como você entende que é o melhor para você, tá? Buscar um processo terapêutico, né, com um psicólogo, e em alguns casos a pessoa também precisa buscar um acompanhamento psiquiátrico, né? Em alguns casos é necessário, e a gente não pode negligenciar isso, né? Então precisa ir também. O que acontece, assim, na maior parte dos casos, é a pessoa vai no psiquiatra e só toma remédio. E aí, minha gente, remédio alivia os nossos sintomas, não resolve os nossos problemas, né? Então, quem resolve os nossos problemas somos nós mesmos, né? Com certeza, quem pisou em terreiro já deve ter ouvido alguma coisa nesse sentido, né? Se você não resolver os seus problemas, ninguém vai. Né? A mãe Marta sempre fala, né, que quando a gente chega no terreiro, a gente deixa os nossos problemas ali na porteira com o Exu. Mas quando a gente vai embora, a gente pega de volta. Né? Porque eles não vão resolver para nós, não. Eles vão dar a mão e vão caminhar com a gente, mas resolver por nós isso não vai acontecer, não. Né? Então, as entidades, elas sabem da importância da ciência. Né? Quem nunca ouviu de um caboclo assim? Já procurou o homem de branco? Né? Ele está falando, né? Já procurou o médico? Né? Então, as entidades sabem da importância da ciência, né? Por que que a gente vai ficar de preconceito com a ciência, achar que não precisa de ciência? Que a psicologia é ciência, né? Então, por que que a gente vai ficar de preconceito com a ciência e falar, não, só as entidades lá no terreiro tá bom, né? E eles mesmos vão falar pra gente, né? Fia, vai buscar uma ajuda, né? Com o médico, né? Então, se eles indicam a gente, por que que a gente não vai acreditar nisso, né? Se eles indicam a ciência, por que que a gente vai negar, não confiar na ciência? Se eles mesmos confiam, né? Se eles não confiassem, eles não iam mandar a gente procurar médico quando precisa, né? Então, né, mais uma vez, reforçando aqui, ciência não é o contrário de espiritualidade. As coisas não são contrárias, as coisas são complementares, tá? Inclusive, eu acredito muito, assim, que a ciência, ela é uma evolução, né, da inteligência, da sabedoria do ser humano, né? E quando a gente acredita que nós estamos aqui para evoluir, né, que o nosso espírito evolui, né? Como é que a gente não vai acreditar que toda a tecnologia que a gente vê hoje não vem de um processo do desenvolvimento do nosso próprio espírito, né? Então, esquece essa ideia de que uma coisa é contrária à outra, beleza? E, enfim, nesse momento de pandemia,
Os casos de depressão e ansiedade aumentaram muito. As pessoas têm ficado muito ansiosas, as pessoas têm ficado muito deprimidas, né? E assim, isso quer dizer que você vai ser deprimido, vai ter depressão e ansiedade para o resto da vida? Não. Isso quer dizer que, neste momento, está difícil. E é completamente compreensível que nesse momento esteja difícil, né? Que está difícil para todo mundo. Nós estamos passando por uma crise sanitária, humanitária, econômica, política. Tem, assim, muita coisa para a gente ter que lidar. Fora os nossos problemas, né? Que, assim, a pandemia não bateu na porta e falou, guarde seus problemas que agora você vai ter que cuidar da pandemia. Não. Né? Fora isso, fora tudo isso, ainda tem os nossos próprios problemas, né? Que são anteriores à pandemia. Então, assim, com esse cenário todo que a gente está vivendo, como é que eu não vou ficar deprimida? Como é que eu não vou ficar ansiosa? Né? Como é que eu não vou ficar triste de estar vivendo tudo isso? Como é que eu não vou ficar insegura com o futuro? Quem é que não está inseguro com o futuro? Né? Quem é que não tem medo do que vai acontecer? Quem é que não está, muitas vezes, perdendo até a esperança, né? É muito natural que a gente esteja deprimido nesse momento. Muito natural mesmo. Falo isso porque às vezes as pessoas acham que estão enlouquecendo, né? Porque nunca tive isso. Por que eu tenho isso agora? Porque tem um mundo caindo na sua cabeça, né? Então, assim, tá tudo bem você tá deprimido, certo? Inclusive, eu falo assim, que estranha quem tá falando que tá tudo bem. Para essa pessoa eu acho estranho, porque assim, ou ela tá completamente alheia do mundo, ou aí já é caso de internação, né? Porque já foi, já. Né? Quem tá com consciência, quem tá com o pé no chão, quem tá conectado com a realidade, tá entendendo que as coisas não vão bem, né? Tá sentindo que as coisas não vão bem. E tá tudo bem. Sentir aí isso que você tá sentindo, tá? Acho que é muito importante a gente aprender a acolher os nossos sentimentos. A gente não aprende isso, né? A gente não faz isso. A gente não acolhe aquilo que a gente sente. A gente tende a querer negar, né? Então, assim, eu tô triste? Não, então só fazer uma coisa aqui que vou ficar feliz, né? Aí você faz a coisa e não fica feliz. Que coisa, né? Aí, tô ansiosa. Ai, deixa que eu me distrair, vou assistir um BBB. E a ansiedade não passa, né? Ou se não passa ali naquele momento e volta depois. Então a gente precisa aprender a acolher aquilo que a gente está sentindo. Tá triste? Tá tudo bem, né? Eu falo que assim, eu morro de raiva de quem fica falando que tristeza é um sentimento negativo, né? É uma emoção negativa. Gente, não existe isso de negação, de emoção negativa ou positiva. Todas as nossas emoções são humanas, né? Ficar triste é importante, ficar feliz é importante também. Quem nunca viu um preto velho chorar? A minha preta velha que me acompanha, tá sempre chorando. Inclusive, é muito natural. Em giras de preto velho, você sentir uma tristeza, um clima assim, até, às vezes até meio denso, né? Porque eles carregam isso muito com eles, né? Não é uma tristeza qualquer, né? É uma tristeza assim de uma história, de toda, de muitas questões que eles carregam com eles, né? Então, assim, tristeza não é ruim, não. Né? A gente é que fica colocando a tristeza como se ela fosse a pior coisa do mundo. Né? E aí, quanto mais eu nego a tristeza, que é um sentimento humano, mais triste eu fico. Né? Ansiedade também é uma emoção humana, um sentimento humano. É natural que a gente se sinta ansioso. Né? E existe uma diferença entre tristeza e depressão, existe uma diferença entre estar ansioso e ter um transtorno de ansiedade. Né? E aqui é muito importante a gente não se autodiagnosticar. Eu tô triste, eu tenho depressão. Não. Tá? As coisas não são assim. A gente precisa sempre buscar ajuda profissional para esse profissional poder, junto com a gente, entender o que está rolando, né? Porque nem sempre quando a gente está triste, a gente tem depressão,
Nada a ver, tá? Tristeza é uma emoção humana, tá? E muito importante de ser sentida e vivenciada. Depressão é um transtorno, é um transtorno de humor, é outra coisa, né? Que precisa ser cuidado, que precisa ser tratado, né? Inclusive, não é a pessoa com depressão, ela não tem só tristeza, né? Inclusive, assim, às vezes a tristeza pode ser um dos últimos sintomas que ela tem. Ela pode ser uma pessoa, assim, super funcional, que tá fazendo, que trabalha, que vai, que acontece, não sei o quê, mas é uma pessoa que tem depressão. É, porque tem esse estigma também, né? Que o deprimido é aquele que fica trancado de roupa preta, trancado num quarto escuro, né? Que é só essa pessoa. E se vocês soubessem, assim, que de repente aquela pessoa que você tá vendo na rua rindo, ela também pode ter depressão, né? Então, depressão é um diagnóstico muito complexo, por isso que eu falo assim, que a gente não pode se autodiagnosticar, muito menos se automedicar, tá? Não se automediquem, gente, principalmente nesse momento que a gente está vivendo. Eu sei que, por exemplo, muita gente está tendo insônia, né? Então vai lá e se automedica. Não façam isso. Busquem a ajuda profissional de um médico, né? Para que ele te oriente, para que faça um tratamento correto, né? Porque muitas vezes a gente vai, por exemplo, se você tá com uma dor de cabeça e você vai tomar um remédio para o estômago, não vai funcionar. Então, por exemplo, eu tô tendo insônia por X questão e eu fico tomando remédio para Y. Até pode dar um sono. Eu vejo muita gente, por exemplo, que tá com insônia, vai lá e toma Dramin, porque Dramin dá sono. Assim, tá bom, deu sono. Mas resolveu o quê? Você tá jogando pro teu corpo uma série de substâncias químicas que não tem função nenhuma, né? E nós somos responsáveis pelo nosso próprio corpo, não somos? Dentro da Umbanda, a gente não vai ser responsável pelo nosso próprio corpo. A gente não pode ficar se automedicando e destruindo a nossa matéria, né? Porque é isso que acontece quando a gente se automedica e toma remédio de forma errada. A gente está destruindo a nossa matéria, tá? Tá com insônia? Busca um médico, né? Não quer buscar um médico? Tem várias mandingas aí para insônia. Uma mandinga ótima, chazinho de camomila, né? Clássica, todo mundo conhece essa mandinga, né? Chazinho de camomila, tem uns trocentos chás aí para tomar. Isso daí, assim, né? Não ficar misturando um chá com outro, que pode também dar algum problema renal, né? Então, assim, pode tomar um chazinho de camomila, né? Mas é sempre muito bom, muito importante e necessário, fundamental, que sempre faça uma consulta médica antes de sair se medicando, tá bom? Então, depressão e ansiedade têm sido, né, as causas mais comuns, né, que as pessoas têm buscado terapia nesse momento de pandemia, né? Então, tá tudo bem, tá se sentindo assim, né? Tô trazendo aqui a notícia de que você não é o único, não é a única, tá bem? Bastante gente está sentindo isso por conta dos efeitos da pandemia, ok? É claro que também tem algumas pessoas que já têm um histórico de depressão anterior à pandemia, né? Que agora tá muito maior, né? Volto a dizer, precisa buscar um tratamento médico. Tainá, só a Umbanda ou só a minha religião não dá conta dessa depressão? Não. Nossa, mas você é mãe de santo e tá falando isso? Sim, e eu tenho a mais absoluta certeza que qualquer líder, pai, de qualquer religião que tenha responsabilidade, vai dizer o mesmo, né? Religião não é soberana, não, gente. Nada é soberano, né? A ciência também não é soberana, né? Então, a gente precisa sempre conciliar as coisas, certo? O melhor tratamento é conciliar.
a sua espiritualidade com a ciência, com a psicologia, tá bom? Então, mais uma vez falando, muito importante buscar ajuda profissional para um tratamento adequado, certo? Então, como eu estava dizendo, como conciliar, né, essa terapia com espiritualidade? Uma das formas, então, né, é fazendo orações, né? Uma forma simples, que todo mundo tem condição, que todo mundo pode fechar o olho ou ficar com o olho aberto mesmo e conversar com Deus, com Xalá, com quem você quiser, com você mesmo. Então, essa ferramenta da oração está disponível para todo mundo, né? E como os pais do TVB sempre falam, às vezes uma oração vale mais do que uma vela acesa. Uma oração que a cabocla que me acompanha, ela sempre fala assim, né, que a gente, às vezes, vai pedir alguma coisa e a gente tem que fazer orações, gente, que nasce aqui no estômago. Ela fala assim, que nasce daqui, né? Ela não fala estômago, ela fala que nasce daqui, que é do estômago. Ela fala, tem algumas orações que a gente precisa fazer daqui, né? Que é aquela oração que a gente faz fervoroso, né? Que a gente faz, assim, acreditando que aquilo vai se concretizar, né? Então, assim, você pode fazer essa oração que sai do estômago, mas também pode fazer uma oração tranquila, branda, um momento ali de conexão com aquilo que você está sentindo, de só fechar o olhinho e sentir, assim, o seu próprio corpo, de entender de sentir o que você está sentindo, né? Isso é tão potente quanto acender uma vela, às vezes mais, tá bom? A religião, gente, ela oferece um suporte social muito importante na cura das nossas feridas emocionais. Porque a religião não é só espiritualidade, né? A religião é também encontro, é também ter relacionamentos, é também receber um auxílio social, como por exemplo, a TVB faz já fez vários encontros, várias palestras sobre temas que não têm a ver com espiritualidade, mas que é um compromisso social. Ou, por exemplo, as campanhas de doação de alimento. Tem a ver aí com a questão da caridade, né? Mas para além disso, um compromisso social, né? Que a gente precisa fazer e que quando a gente a gente desempenha, né? Pratica uma religião, uma espiritualidade, geralmente a gente faz, né? Então, a religião, ela não vai só auxiliar de forma assim, por conta da espiritualidade através de uma oração, mas também todas essas coisas, nos nossos relacionamentos, nessas ações sociais, certo? E aí, falando, né, dessa questão de relacionamentos, a gente precisa lembrar que nós estamos afastados fisicamente, mas não emocionalmente. Então, é muito importante que a gente mantenha o mínimo de contato possível com as pessoas, assim. No mínimo que você conseguir, tá ótimo, né? Não precisa se cobrar para fazer chamadas de vídeo todos os dias. Eu, particularmente, não gosto, tá? Não faço. Mas, assim, quando a gente. O mínimo que a gente precisar, faça. Esteja em contato com as outras pessoas, né? Porque uma pessoa com depressão, por exemplo, a primeira coisa que afeta ela são as suas relações. Né? Então, parece que a pessoa com depressão, ela vai perdendo a habilidade de fazer contato, de estar em contato com outras pessoas, né? Ela vai ficando mais reclusa, ela vai ficando mais solitária, né? Todas as pessoas? Não, gente, cada pessoa é cada pessoa. Estou falando assim de uma forma geral, tá? Isso não quer dizer que todas as pessoas que tenham depressão sintam isso. Mas de uma forma geral, a depressão afeta sobretudo as nossas relações. E, assim, uma das coisas mais potentes na nossa espiritualidade são as nossas relações, né? Então, por exemplo,
eu já conheci, acho que não todas, né, mas das religiões, assim, populares no Brasil. Já fui católica, já fui evangélica, já fui em centro espírita e agora estou aqui na Umbanda, feliz e bela. E em todas as religiões existe a coisa do relacionamento. Os relacionamentos são muito prestigiados, são muito importantes, assim, para todas as religiões. Todas, todas, todas. As relações são muito importantes. Porque isso, as nossas relações, elas são muito importantes na nossa alegria, na nossa tristeza, né? Então, tem essa parte, assim, dos nossos relacionamentos que a gente tem numa religião que é muito importante, que inclusive é uma fonte de manutenção da nossa saúde mental, né? Então, tem gente que precisa de mais relação, que fica feliz quando está com mais gente, mais pessoas. Tem gente que não precisa de tanto, né? Que um pouquinho ali de contato com outras pessoas já é o suficiente, né? A gente também precisa aprender a se conhecer, né? O que é importante para você? Você gosta de estar com muitas pessoas ou de poucas pessoas? Né? Porque se você gostar de estar com poucas pessoas, isso não quer dizer que você é depressivo ou depressivo. Não, isso quer dizer que você tem um traço de personalidade que é mais introspectivo. E não está errado ser mais introspectivo. Às vezes as pessoas fazem um pouco dessa associação, né? Que a pessoa introspectiva é uma pessoa deprimida, que o certo é ser extrovertido. Não tem certo nem errado. Tem o seu jeito de ser, né? A gente vai adoecendo ao longo da vida porque a gente vai entendendo, né? A sociedade vai ensinando pra gente que o nosso jeito é errado, que existe um jeito que é certo, né? Que geralmente não é o nosso jeito, né? Ou então a gente vai tentar se adaptar, se moldar, né? Nesse jeito de ser, porque esse é o jeito certo. Então, eu preciso dizer para vocês, não existe certo e errado, existe você, certo? Existe o seu jeitinho de ser, certo? E isso é mais uma coisa assim que está muito forte dentro da Umbanda, né? Porque, por exemplo, quando as entidades vêm em terra, se você é uma pessoa introvertida, eles não vão vir e se tornar super extrovertidos, né? Existe um acoplamento muito importante daquilo que você é com a entidade. Então, assim, eu sou super introvertida, cheia de vergonha e tal. Aí a minha entidade vem nossa, é super escandalosa. Assim, vai acontecer isso, não necessariamente, né? A entidade não vai te forçar a ser uma coisa que você não é, porque ela respeita quem você é, né? Que ela vai se adaptando ao seu jeito, e você é o jeito dela. Existe uma conexão aqui muito profunda e muito bonita, que na verdade era isso que a gente precisava ter nas nossas relações, né? Se a gente tivesse amigos como a gente tem nas nossas entidades, quem é médium de atendimento, né? Se relaciona com essas entidades ali no momento da incorporação, nossa, nós teríamos os melhores amigos do mundo, né? Nós temos eles, né? Mas se a gente tivesse pessoas aqui nesse plano que tivesse essa conexão tão profunda e tão bonita, nós teríamos os melhores amigos do mundo, com certeza. Então, a depressão, de uma forma geral, assim, vai dificultar um pouquinho desse contato das pessoas com os outros, né? Talvez essa pessoa fique mais reclusa, fique mais solitária, né? E a prática da espiritualidade trabalha nesse lugar, né? Quantas vezes, assim, você não estava muito triste e foi pro terreiro, conversou com os irmãos, conversou com as entidades, nossa, deu uma aliviada, né? Deu uma aliviada boa, sai feliz. Existe toda a questão energética, obviamente, né? Você vai lá, toma um passe, né? A vida melhora, com certeza melhora, né? Mas os nossos relacionamentos também é um passe. É isso que a gente precisa entender, né? Que às vezes o preto velho não precisa dar um passe em você. O simples fato de você estar ali e se relacionando, e trocando amor, trocando carinho com outras pessoas,
já é um passe, já é uma limpeza. Né? Então, na prática da nossa espiritualidade, a gente vai poder trabalhar um pouquinho a questão da depressão, da ansiedade, do estresse, tá? Porque a gente vai ter apoio, porque a gente vai poder compartilhar aí as nossas angústias com outras pessoas, né? Inclusive, né, eu dei uma sugestão que era a sugestão da oração, né? Que é uma forma aí de exercer a sua espiritualidade para que ela seja aí uma manutenção da sua saúde mental. Tem duas outras coisas que eu acho muito legal também. Primeira coisa, grupos de estudo. Gente, é muito potente grupos de estudo. Junta uns amigos aí, né? E vão ler o Evangelho, vão ler um livro aí que a tua casa indica. Isso é muito rico, é muito potente. Estar com outras pessoas, estudando, compartilhando, trocando informações, é muito rico. É mais uma ferramenta aí para a nossa saúde mental, para a manutenção da saúde mental. Principalmente nesse momento de pandemia, que a gente está vendo poucas pessoas, né? Então, assim, trocar informações, por exemplo, de um tema que você gosta, né? Pode ser espiritualidade, mas pode ser de qualquer outra coisa também, né? Estou falando da espiritualidade porque a gente está falando sobre, mas também pode ser, sei lá, um grupo de estudos, um grupo de leitura, sei lá, gente, de tanta coisa aí que dá para ler, que dá para estudar, né? O importante que estou dizendo aqui é estar em grupo, estar com pessoas que talvez estejam sentindo o mesmo que você, porque aí a gente compartilha daquilo que a gente está sentindo e aquilo que a gente sente, as pessoas, a gente vai entrar em contato com isso, certo? E vai entrar em contato com essa ajuda que vem dos outros, tá bom? Então, a espiritualidade, ela funciona também, assim, até como uma medida preventiva, né? Então, se você é uma pessoa que desenvolve a sua espiritualidade, que pratica ela, serve até como uma forma assim, de prevenção, né? Para não chegar nesse adoecimento. Posso dizer que garante 100%? Não, porque a gente está inserido num contexto muito complexo, né? Mas é uma forma também de prevenir, né? Aí o nosso adoecimento emocional, tá bem? E assim, depois que você já tiver com sintomas de depressão, de ansiedade, você precisa buscar um profissional. Já falei 65 mil vezes, né? Eu vou falar mais um. Precisa buscar um profissional, tá? Lembrando que se você tiver uma fé, se você tiver uma religião, é muito importante você usar ela aí no teu processo terapêutico, tá bem? Muito mesmo. Você sabe que tem alguns pacientes que eles têm vergonha de me contar que eles têm uma religião, porque parece que isso não pode ser assunto da terapia. Parece que isso é um escape e que não é valioso. E quando eu noto assim que a pessoa tem uma espiritualidade, eu até toco no ponto para ela entender que tá tudo bem ela falar sobre isso, né? Que aqui, primeiro que assim, né, um processo terapêutico, ele é sem julgamentos, né? Tudo aquilo que é dito, nada é julgado, né? Então assim, mas fica um pouco desse preconceito. Quem faz terapia tem preconceito com religião. Quem vai na religião, quem tem espiritualidade tem preconceito com terapia. Então, meu papel aqui hoje é justamente esse. Vamos esquecer esse preconceito. Vamos esquecer essa coisa, uma coisa ou outra. Por que não as duas? Né? E aqui, só para encerrar, gostaria de contar um pouquinho da minha história, né? Porque eu fico falando, mas assim, acho que é bom a gente se conectar também sobre aí a nossa história, né? Porque talvez a minha história pode ser parecida com a tua. Eu cheguei no terreiro da Avó Benedita em 2017. Mais de 2017. 2017 eu falo que é o meu ano do caos. Tudo aconteceu em 2017. Foi um caos, do começo ao fim. Um caos, assim, sem tamanhos. Sem precedentes. Então eu cheguei no terreiro em maio.
né? Eu tava muito mal, eu tava muito deprimida, muito ansiosa, né? 2017 foi quando eu fui diagnosticada com depressão e ansiedade. Então, assim, foi o ápice da minha depressão. E eu entrei para a corrente em outubro daquele mesmo ano de 2017. Assim, já nos primeiros, né, nas primeiras giras, eu estava muito mal, né? Eu não queria mais estar aqui, não era mais um desejo meu, né? Então, já nas primeiras giras, assim, eu já não via sentido naquilo. Por felicidade, eu conheci pessoas ali naquela gira que tinham uma história muito parecida com a minha, né? E aquilo foi me nutrindo. E é assim, em doses homeopáticas. Porque tem isso, né? A gente chega nos lugares, na terapia ou no terreiro, e a gente quer tudo para ontem, né? A gente quer ir lá no terreiro para a entidade falar o que a gente tem que fazer. Eu falo que quem vai no terreiro da avó Benedita dá com a cara na porta, né? Porque as entidades não falam o que você tem que fazer. As entidades te ensinam a pensar sobre, né? Pelo menos as minhas entidades trabalham dessa forma, né? Não vou te dizer o que fazer, você vai pensar sobre, né? Até porque ninguém tem direito de interferir na vida de ninguém, né? Então não é nem correto, não é ético, não é justo eu interferir na vida da outra pessoa, falar para outra pessoa o que ela tem que fazer. Até porque se der errado, depois ela vai vir me cobrar, né? Então, assim, esse compromisso eu não quero, não. Eu quero, eu, psicóloga, quero, e acredito que as entidades que trabalham comigo também vão aí por esse caminho. Mas voltando aqui para minha história, aos pouquinhos eu fui incorporando, assim, essa ideia de autocuidado, né? Foi muito lento, foi muito devagar, assim, mas eu consegui ir entendendo um pouco, assim, daquilo que estava acontecendo comigo, né? Não era nenhuma questão espiritual, né? Não tinha ali comigo nenhuma questão espiritual, era puramente emocional, né? Mas aos pouquinhos as idas, né? As idas foram me ajudando nesse sentido. E eu falo que quando eu me entendo curada, eu falo que as entidades me levaram para esse momento da minha cura. Quando eu olho para mim, lá, que aí, né, um pouquinho depois, 2018, quando eu olho para mim, eu paro de tomar os remédios que eu estava tomando na época, né, antidepressivo, ansiolítico e tudo mais. Quando eu paro de tomar e me sinto muito melhor, eu entendo que ali, quem me levou para aquele lugar, quem me curou, também foram as entidades. E isso é uma coisa muito bonita da Umbanda. Isso é uma coisa que eu gosto muito da Umbanda. As entidades, elas não querem holofotes. Elas não querem essa coisa de fui eu que te curei. Né? Elas querem parceria. Elas querem mãos dadas. Não fui eu que te curei. Né? Porque o que a gente precisa ir desenvolvendo aí, que a gente desenvolve na terapia e na Umbanda também, é autorresponsabilidade. Por isso que a entidade não vai te falar o que você tem que fazer. Porque você precisa se responsabilizar pela sua própria história. Né? Então, naquele momento em que eu me vejo curada, eu entendo que, assim, tem mão da espiritualidade, com certeza. Eu não sei onde eu estaria. Talvez não estaria mais aqui, se não fosse a espiritualidade, né? Se não fosse eles ali me dando suporte semanalmente. Foi muito potente, assim, o que eu passei e é isso, assim, foi muito incrível poder aprender tudo isso de uma forma dolorosa, mas muito potente. Então é isso, gente. Acho que não sei se tem dúvidas. Acho que tem. Mas quero. Acho que agora quero abrir para a gente conversar. Pode ser? Pai, pode ser assim? Podemos abrir para conversa agora? Pode tentar na algumas perguntas para você. Tá. Então as perguntas vão aparecer aqui para mim, né? Então o Marcos falou: Mãe Tainá,
O estudo do tarô pode ser uma alternativa para buscar o autoconhecimento, uma ferramenta para escapar da depressão? Com certeza, com certeza. Primeiro assim, né, você precisa entender se isso está dentro da sua espiritualidade, né, se ela é uma possibilidade para você. Mas existem muitas pessoas que fazem o estudo do tarot terapêutico, que não é essa coisa de previsão de futuro. Eu, particularmente, não acredito muito nisso, não, tá? Não acredito muito em previsão de futuro, porque eu acredito muito que nós temos livre-arbítrio. Eu posso, né, jogar tarô, a entidade pode fazer uma previsão aqui, eu saio aqui na rua, faço uma outra escolha e tudo muda. Né? Então, eu acredito muito, muito, muito em livre-arbítrio. Mas muitas pessoas fazem o estudo do tarô terapêutico, que não é prever futuro, que é entender o que está rolando no momento. Então, assim, as cartas iriam ser meio assim, um revelador daquilo que está acontecendo naquele momento, para que você se entenda. Né? Então, se dentro da sua espiritualidade isso é uma possibilidade, sim, com certeza é. Tudo aquilo que faz a gente se sentir melhor, gente, é válido. Tudo, tudo, tudo. Se a gente não tá ferindo ninguém, se a gente não tá maltratando ninguém, se a nossa ação é pro bem, se a nossa ação é pro nosso próprio bem, sem ferir ninguém, tá ótimo. Eu acredito que vale a pena. A Ana Cecília disse: Nossa, mãe, que lindo. A bênção abençoada seja. Uma história parecidíssima com a sua. Eu sempre digo isso. O que me fez me apaixonar pela Umbanda foi, de fato, eu observar que as entidades não queriam os créditos à minha evolução de jeito nenhum. Olha, fico até arrepiada. Bem coisa de macumbeiro, né? Fico bem arrepiada. Eu falo, todo macumbeiro fala, ai, nossa, tô até arrepiada. Eu tô mesmo. Mas sim, eu acredito muito nisso, que as entidades não querem méritos, né? E você sabe que psicólogo também não, viu? Se sou psicólogo, aí você conhece psicólogo que tira vantagem, tipo, eu curei não sei quem, não sei o que lá, curou nada, né? Tem gente que fala assim, nossa, a Tainá salvou a vida de não sei quem. Eu falo, eu sou a vida de ninguém. Não tem nem como fazer isso, nem sei fazer isso. Não salvo vida de ninguém. O que eu faço e que, assim, eu vou até contar essa história para vocês, porque quando eu cheguei no terreiro, em 2017, eu já estava formada em psicologia, mas eu não me via como psicóloga. Para mim, assim, ser psicóloga era, imagina, eu não sei fazer isso. Nossa, imagina, jamais. E foi ali no terreiro também que eu comecei a perceber que, nossa, sabe que eu acho que eu tenho alguma coisa aqui que eu sei? E aí foi só em 2019 que eu de fato comecei, 2018, 2019, que eu comecei a trabalhar com a psicologia clínica. Até então eu não trabalhava, eu não queria saber. Para vocês terem noção, eu fui buscar o meu diploma da faculdade 2 anos depois de formada. Então, assim, não queria saber de psicologia, porque eu achava que eu não tinha jeito para isso. Então, assim, até isso no terreiro, o terreiro me ajudou, sabe? A entender, assim, que acho que tenho, que eu gosto, assim, que eu talvez leve um jeito, assim. Mas isso não quer dizer que eu salvo a vida de ninguém, tá, gente? Ninguém salva a vida de ninguém. Eu falo para meus pacientes o seguinte: no máximo, a gente vai salvar a nossa própria vida. No máximo, estourando. E se você salvar a sua própria vida, você já fez bastante nesse mundo. Né? A gente não salva a vida de ninguém. Tá? As entidades sabem disso e eles não têm pretensão de salvar a vida de ninguém. Até porque, como falei, todos nós temos o nosso livre-arbítrio. Então, eles aconselham, eles acolhem, eles orientam. Falo que essa coisa, assim, que as entidades fazem, que é de acolher, que é de validar o que a gente está sentindo. Eu nunca vi, e estranhem se vocês virem isso, alguém falar assim, pra gente chegar pra entidade e falar assim, nossa, tô triste. E a pessoa falar, e a entidade falar, ai, larga disso, imagina, tá triste por quê? Eu nunca vi. Eu sempre vejo as entidades acolhendo isso, validando, perguntando como é que tá as coisas, por que que tá triste, e não falando, isso daí é falta de ter o que fazer, sabe? Eu nunca vi isso. E se vocês virem com uma entidade falando isso, desconfie.
que alguma coisa errada aí tem, né? Muito pelo contrário, sempre vejo as entidades falando assim, né? Acolhendo. E é isso que falta no nosso dia a dia, né? Porque quando alguém tá com depressão, por exemplo, o que as pessoas vão falar? Isso aí é frescura. Isso aí é porque não tem nada pra fazer. Vai lá lavar uma louça, capinar um lote, que você vai ver como a depressão passa rapidinho. Isso além de ser violento, além de ser agressivo, não ajuda em nada. Absolutamente nada. Então, se você é dessas pessoas que falam que, tá com frescura, pelo amor de Deus, parem. Tá bem? Parem, porque isso não ajuda em nada mesmo. Só machuca ainda mais. Tem mais perguntas, mais comentários? Olha lá. A Érica. Estou cursando o terceiro semestre de serviço social, legal. Me identifico muito com cuidar, macumbeiro, psicólogo e assistente social. O povo que anda de mão dada, verdade. Também acho. Eu trabalhei quatro anos na assistência social do município e tem tudo a ver. Tamo tudo junto. Que bom que estamos juntos. Boa tarde, abençoada seja. Tem alguma dica para o paciente descobrir qual linha de psicoterapia adequada para si? Olha, eu sempre falo o seguinte: se você conhece de terapia, de psicologia, acho que vale a pena dar uma pesquisada, assim, vale a pena dar uma pesquisada. Agora, se você não conhece nada, nossa, nem sei como é que funciona a terapia, nunca vi nem falar. Se você não conhece nada, mas você quer fazer, qualquer psicólogo vai dar certo, assim. Por quê? Porque não importa muito o método, importa o resultado, né? A pessoa vai para terapia para ficar bem, né? Então, o método não vai importar muito se você já conhece. Eu falo que escolher psicólogo, a gente tem que ter algumas coisas, né? Primeiro, saber se esse psicólogo é qualificado naquilo que você quer tratar, se aquele psicólogo está, assim, minimamente alinhado com as suas questões, assim, né? Por exemplo, você, sei lá, né? Tenho depressão. E aí eu encontro um psicólogo que fala que depressão é falta de Deus. Que isso também é muito comum. Poxa, talvez não seja um bom psicólogo, tá? Então, assim, alguém que tenha bom senso, tá bom? E uma terceira coisa que talvez seja mais importante. O santo bateu? Você foi lá, foi na primeira consulta, gostou da pessoa? Gostei. O santo bateu. Ótimo, perfeito. Psicoterapia precisa de que o santo bata, né? Se o santo bater, meio caminho andado, tá bom? Mas assim, vou falar um pouquinho sobre as orientações, tá? As linhas de terapia. Cada linha trabalha de um jeito, né? Então, por exemplo, a psicanálise, que é bastante conhecida, né? Ela tem um jeitinho ali de trabalhar. Se você é alguém que gosta mais de falar, que gosta, assim, de, de falar sem muitas intervenções, né? É porque, assim, também isso vai muito de psicólogo para psicólogo, né? Tem psicanalista que não fala nada, tem psicanalista que fala, que troca, que acolhe, que, enfim. Por isso que eu falo, assim, que é muito do santo bater, sabe? É muito do santo bater. Mas tem algumas linhas que vão ser mais vigorosas, assim, que são mais lentas, né? Que o processo é mais lento, assim, né? Que é um processo mais minucioso, né? Que é bem diferente. E tem linhas que é mais objetiva, que é mais rápida, né? A orientação teórica que eu sigo, ela é uma orientação bastante dinâmica. Então, assim, eu converso muito com os meus pacientes, muito mesmo, assim, é uma troca de muita conversa, e nós temos muitas técnicas para serem usadas, principalmente técnicas de arte terapia, técnicas de dramatização, né? Eu falo que assim, mas se você ficar ouvindo as técnicas que eu posso oferecer, muito provavelmente você vai falar, jamais que eu vou fazer terapia com essa daí. Porque fora do contexto, parece não fazer sentido. Mas ali naquele momento da terapia, é maravilhoso, eu garanto.
Mas é isso. Acho que a coisa mais importante, o santo precisa bater. Isso a gente sabe bem, né? Bate o olho, a nossa intuição aqui grita, né? Sim, pode ir, vai que vai dar certo. E se não der certo, né? Se passar a não dar certo, não se apegue. Eu falo que assim, a gente não pode se apegar a psicólogo, não, tá, gente? Não deu certo, troca, tá bom? Tem mais alguma coisa, pai? Tainá, obrigado. Parabéns pela live. Isso mostra que é possível e necessário a religião na consciência, a prova viva. A gente está muito orgulhoso de ver o seu desenvolvimento espiritual, a sua noção espiritual. Por favor, dê suas redes sociais, seus contatos. E obrigado de novo. Foi uma aula para todo mundo, realmente, os mais novos e os mais velhos. Um beijo, obrigado. Que bom, pai. Obrigada a você. Bom, então, eu tô mais ativamente lá no Instagram, que é @psitainá com TH suave. Lá no Instagram tem um link, a Joãozinho tá colocando aí. Lá no Instagram tem um link na minha bio que tem meu WhatsApp. Então, se você entrar lá, você consegue clicar no meu WhatsApp. E assim, se alguém, né, quiser alguma dica, quiser orientação, quiser é, indicação de profissional, pode mandar mensagem para mim, tá bom? E muito obrigada pelo espaço, eu adorei falar aqui. Como vocês perceberam, eu gosto de falar um pouquinho. Se tiver alguma pergunta também, alguma dúvida que não quis perguntar aqui, quiser perguntar lá no privado, também fico à disposição. Pai, posso fechar aqui? Pode, Tainá. Obrigado novamente. Um beijo a todos. Um bom fim de semana, gente. Bom final de semana.